Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Muita gente fala sobre conspirações, né? E de, no caso, organizações secretas. Ou às vezes nem tão secretas assim. Só que, na verdade, o que existe não é gente cortando cabeça de bode preto, né? Ou, por exemplo, maquinando destruir o mundo e por aí vai. Talvez até tenha, né? Mas isso daí é uma minoria. O que há são torres de marfim. Torres de marfim, que é uma metáfora para pessoas isoladas, que criam grupos para se preservarem. Eu lembro de uma matéria, por exemplo, que se não me engano, o Rafael de Bragança do Orleans ia para a Europa para trabalhar e casar com uma princesa real. Não pode ser condal nem ducal, tem que ser real. Além do horizonte deve ter, certo? Ou seja, tem que ser de uma realeza europeia. E o que eu quero dizer com isso? Tá aí um ciclo fechado. Por exemplo, ninguém fala da... Lá nesse lugar o amanhecer. Todo mundo fala da lindo, família com flores Rockefeller, festejando mais um dia que vem vindo. Esse cara é um corno. Bom, basicamente falam delas, no campo, fazer amor na relva, escutando o canto dos mas ninguém pássaros. fala, por exemplo, da família Habsburgo, que é agora Habsburgo Lorena, a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado onde sem saber toda a casa real voltar. no ocidente, e até principesca também, Bronzear o corpo e todo por aí sem vai, censura, tem usar uma a gota liberdade de de uma sangue vida deles. sem frescura. Mesmo que as boas parte das monarquias tenham acabado. Se você não vem comigo, mas se você for pensar, isso vai a bandeira ficar do Brasil tem no a cor horizonte deles, que é o amarelo. esperando por nós dois. A última rainha da França era também. Se você Se não você vem for comigo, pensar, nada disso tem valor. imagine o quanto de Vale o terras, paraíso eu digo sem propriedades, amor. terras, Além do horizonte existe um lugar de riquezas bonito e e influência. tranquilo Por exemplo, pra gente se essa amar. gente tem. Eles podem não ter o controle direto do Estado, mas podem influenciar as coisas. Não é disso que eu falo. Quando eu digo isso, eu falo de pequenos ciclos com seus pequenos tiranos, pequenas cortes, né? Onde as pessoas tentam defender a sua existência. Por exemplo, quando você forma um grupo, como por exemplo universidades a nisso. Tudo isso vai por ficar exemplo, um professor no horizonte tem os seus, esperando por nós professor, dois. doutor, pós e tudo mais. Ele escolhe a matéria que vai ser pesquisada. Nada disso tem ele valor. Escolhe quem vai pesquisar. Vale se ele achar aquele amor. tema de pesquisa mais interessante, é capaz dele Além assim, do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se por exemplo, amar. você vai ver eles criam uma casa de professores substitutos, de professores assistentes, e por aí vai. É um exemplo, é a Torre de Marfim.
E tudo isso pra quê? Pra eles se manterem no topo. Isso é uma organização que não é secreta, mas ninguém fala. Quem falava, por exemplo, é o Olavo de Carvalho, que se protege. Pensa, por exemplo, também em famílias políticas. Por exemplo, quando eu ensino sobre o golpe de 30, né, do Vargas, eu falo que ele acabou com as oligarquias. Só que não. Porque, por exemplo, as oligarquias continuam. E o que é? São fazendeiros que juntam, que assumem o poder político, né? E aí, dinheiro e por aí vai. Consequentemente, o militar também. E o que acontece no final? Simplesmente essa gente vai se perpetuando no poder. Por exemplo, na última disputa para prefeito em Recife, que terminou com a vitória do João Campos, a adversária dele, infelizmente não lembro o nome, eu lembro que ela era do PT, mas era a prima dele. E ele é um Macioli. Entendeu? Então, assim, a gente se perpetuando no poder. É que nem quando falam que os Andradas em toda as legislaturas, por exemplo, se fazem presentes. É porque eles souberam se proteger. Como eu disse, criar a Torre de Marfim, criar o seu público, criar a sua influência. Criar seu público, criar sua influência, seu eleitorado. É que nem eles foram de Santos, depois foram para o interior de São Paulo, aí agora estão divididos em Minas. Tudo isso acontece. Entendeu? E é claro que tem um problema nisso. Muita gente fica de fora e às vezes querendo entrar por inveja, por exemplo. Muita gente fala do poder dos Rothschild, vamos falar deles. Mas quanta gente quer ser um deles? Certo? Por exemplo, quanta gente quer apertar, teme as armas nucleares, mas gostariam de ter o botão nuclear. Por exemplo. Também aí temos um exemplo, outro exemplo, nos Estados Unidos. É que nem todo senador republicano teve uma carreira militar, e democratas alguns, a maioria, teve uma carreira militar, depois ou advogou ou fez uma carreira no mundo privado, aí entrou para política, ou então fez ativismo, e aí depois entrou para o Senado. Que, diga-se de passagem, os Estados Unidos não tem uma realeza. Disseram que era só como quando os Kennedy estavam no poder, os três irmãos, né? Que se teve lá uma aristocracia. Mas se você for ver as áreas militares, são formadas por pessoas que já são de gerações lá. Isso, digamos assim, é retratado no Forrest Gump,
onde é aquele tenente que mostra, quando ele é apresentado o personagem, uma geração de parentes deles mortos em guerra, e que ele deveria morrer, e no final acaba casando com a vietnamita. Então, pessoal, basicamente não é que há grandes conspirações, mas o que há é que tem Torres e Marfim, gente que cria esquemas para se proteger, para proteger seu sistema, para proteger seu pequeno poder ou seu grande poder. E nisso vai se juntando pessoas em menores escalas. Maçonaria, por exemplo, tem. Só que se você for ver quantos ramos tem, porque de tanta gente que queria entrar, tanto que agora se divulga na internet. Fizeram até maçonaria, que é uma fraternidade, ou seja, de irmãos, que fizeram para mulheres. Uma fraternidade de mulheres. Pois é. Obrigado.